Olá, meu nome é Orley, sou professor de informática, atuo na área de docência há mais de 5 anos, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, possuo duas pós-graduações, uma na área da educação e outra na área de TI. Bom, nessa aula iremos conhecer um pouco sobre a introdução de rede de computadores, que é um conteúdo que faz parte do ensino profissional, mais especificamente dos cursos técnico em informática. Nessa aula, eu trouxe aqui para vocês uma pequena introdução de alguns conceitos relacionados à rede de computadores. Afinal, o que é uma rede de computadores? Bom, nós temos aqui uma definição. Uma rede de computadores é formada por um conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação, que são os meios de transmissões e protocolos. Nessa imagem nós podemos visualizar um computador com o nome de server, no qual chamamos também de servidor, e possuímos também duas pessoas utilizando, respectivamente, dois computadores. E entre esses objetos, nós temos um objeto gráfico com o nome de network, que representa aqui a nossa rede de computadores. Nessa situação, nós temos uma interconexão entre vários dispositivos e, através dessa interconexão, ocorre a troca de dados ou a troca de informações. Então, uma rede de computador, o modo objetivo de falar, seria a interconexão de diversos dispositivos, ou melhor, de um ou mais dispositivos, com a finalidade de troca de dados, troca de informações ou compartilhamento de algum recurso. Agora, qual tipo de recurso? Afinal, o que é um recurso em uma rede? Bom, você já deve ter utilizado no seu dia a dia um serviço de impressão. Quando você envia uma página para ser impressa dentro de uma rede de computadores, você faz o envio dessa página para a impressora, você está utilizando um recurso de impressão. Assim como outros tipos de recursos, como servidor de hospedagem, compartilhamento de arquivos, enfim, N recursos. Bom, não somente isso, nós temos algumas categorias relacionadas à rede de computadores e elas são utilizadas em meios domésticos, tá? E em meios comerciais. Então, uma rede de computador, hoje, né, é passível de qualquer lugar possuir. Então, nós temos aqui alguns exemplos de que recursos esses podem ser utilizados tanto em meios domésticos como em meios comerciais. Então, nós temos as impressoras, licenças de software, nós temos também algumas qualidades relacionadas ao que essas aplicações proporcionam, uma maior confiabilidade por meio da replicação de fontes de dados, economia de dinheiro, telefonia, videoconferência. Vale lembrar que até alguns anos atrás não era possível utilizar a internet para fazer ligações. Então isso encarecia demais o uso dos telefones, né? Hoje em dia você consegue fazer uma ligação através do WhatsApp e de outros aplicativos que fazem esse tipo de serviço, que a gente chama de telefonia IP, que nada mais é do que uma ligação utilizando protocolos de rede para transmissão. Utilizamos também bastante o uso do e-mail, que é a troca de mensagens através de um servidor público. Antigamente, antes de existir o e-mail, essa troca de mensagens era feita por cartas de correspondência, né? Que você envia a carta, a pessoa recebe, ela te retorna uma carta. Todo esse processo leva alguns dias. Hoje, com o e-mail, em questão de minutos, você resolve uma determinada situação com troca de mensagens com o seu destinatário. Avançando no nosso material,
Nós temos um modelo de rede de computador, referente inclusive à primeira imagem que nós vimos, que é uma conexão cliente-servidor. O que seria uma conexão cliente-servidor? Onde eu tenho um servidor que me oferece um serviço ou um recurso nessa rede, e eu tenho o cliente, que é quem faz o uso desse recurso ou o uso dessa troca de informações na rede. Então, nessa imagem nós conseguimos exemplificar de forma bem clara e objetiva esse modelo de rede, chamado cliente-servidor. Esse modelo cliente-servidor, ele possui um processo onde uma máquina se comunica com um processo no servidor de outra máquina, fazendo com que ocorra essa troca de informações. Nós temos outro modelo de rede muito utilizado, que é o modelo de rede através de dispositivos móveis. Então, quando você faz uma ligação para alguma pessoa, você não necessariamente está utilizando a internet, mas quando você utiliza o serviço de rede da sua operadora para fazer uma chamada telefônica, você está dentro de uma rede. Tá? A rede, vale lembrar, o conceito de rede ele é muito abrangente, então não é somente para a internet, mas uma rede ela pode ser incorporada também a um ambiente corporativo relacionado à telefonia, por exemplo. Tá? Esse seria mais um exemplo de rede de computador. Bom, avançando aqui o nosso material, nós temos aqui algumas categorias de redes. Tá? Nós temos redes pessoais, redes locais, redes metropolitanas. E nós vamos estar conhecendo um pouquinho de cada uma delas aqui no nosso material. Bom, quando nós falamos de redes, né, estamos falando de algumas categorias aqui. Então, nós podemos começar falando da internet. A internet é a grande rede de computadores. A internet é categorizada como uma extensão planetária, ou seja, eu interligo diversos pontos do planeta através dessa rede que nós chamamos de internet. O processador de distanciamento ou alcance, para que nós pudéssemos categorizar essa rede de internet, costuma ser acima de 10 mil quilômetros, ou menos até, né? Mas uma distância gigante. Um pouco antes disso, nós temos as redes metropolitanas. Tá? Lembrando que a rede de internet vai de 100 a partir de 100 quilômetros, tá? De 100 a 10 mil ou mais quilômetros seria uma rede de internet. Um pouco abaixo dessa categoria, nós temos as redes metropolitanas, que equivalem num raio de 10 quilômetros. Então, uma rede metropolitana é uma rede que interliga um determinado ponto de uma grande cidade com outro ponto dessa grande cidade. Podemos usar como exemplo a cidade de São Paulo, que possui regiões metropolitanas. Nós podemos pegar uma região X, uma região metropolitana de São Paulo, e interligar essa região com a cidade de São Paulo, ou com outra região próxima dessa região X. Isso seria uma interconexão categorizada como uma rede metropolitana. Antes dessa rede metropolitana, nós temos as redes locais. Bom, as redes locais são redes costumeiras utilizadas dentro dos ambientes domésticos ou corporativos. São redes pequenas. Então, nesse caso, nós podemos utilizar como exemplo uma rede dentro de uma casa, onde geralmente possui um ou dois roteadores. Esses equipamentos são interligados a TVs, computadores, smartphones, smartwatches, enfim, dispositivos que conectam à internet, e nós temos ali uma rede de computador local. Depois, a rede menor que nós temos como categoria seria a rede pessoal. O que seria uma rede pessoal? Seria uma rede de fato pessoal. Então, quando eu tenho um relógio smart que se conecta à internet ou um fone de ouvido sem fio, e esses dispositivos estão conectados ao meu celular e eu estou fazendo uso, eu tenho ali já vinculado uma rede de computador pessoal. Vale lembrar que uma rede pessoal
só é permitido o uso entre o dispositivo conectado e a pessoa. Não é possível termos duas ou mais pessoas utilizando uma rede pessoal. É uma rede muito específica, por se tratar de uma rede muito pequena e muito estrita nesses quesitos de uso. Então, para a gente poder finalizar, rede pessoal, uma rede pequena, de uso bem estrito. Redes locais são redes domésticas, são redes comerciais, são redes que nós vimos nos dia a dia, tá? Então, dentro da sua casa, dentro de um mercado. Redes metropolitanas, eu posso usar como exemplo uma interconexão entre duas ou mais empresas que estão localizadas em diferentes pontos da cidade. E tenho daí depois a rede internet, que é a interconexão de milhares ou milhões de dispositivos pelo mundo. E é isso, pessoal. Na próxima aula, nós veremos algumas categorias de hardware que são os dispositivos utilizados para fazer essa interconexão em rede de computadores. Muito obrigado, até mais.